Algumas notícias surpreendentes. Os Estados Unidos estão introduzindo um tipo absolutamente novo de armamento nas operações militares. Os iranianos, por mais que queiram, como ficou claro, não conseguem abrir o Estreito de Hormuz. Sim, sou estranho, não é? E quanto à ideia de que para abrir o estreito é necessária a ajuda dos Estados Unidos. E a vida é ainda mais estranha, como dizem, do que qualquer filme. Filme. Prometo contar em breve tanto sobre as novas armas quanto sobre o problema do Irã. Nos últimos 10 anos, milhares de líderes militares, políticos e religiosos iranianos enviaram seus filhos para viver nos Estados Unidos para a morada, como eles dizem, de Satanás. Sim, o pequeno Satã é Israel, o grande Satã são os Estados Unidos. Eles enviaram seus filhos direto para a toca do Satã. Onde eles filmaram a criança? Que imediatamente começavam a beber bebidas alcoólicas e postavam no Instagram fotos de si mesmos de um jeito que até na América depravada, ao ver isso, ficariam envergonhados, corariam e desviariam o olhar. Como é que os filhos dos patriotas ucranianos, que dizem que não cederão nem um palmo de terra e que a guerra vai até o fim, em vez de estarem na linha de frente, trabalham, estudam e vivem em Washington, Miami e Nova York, no pior dos casos em Londres, e ainda por cima em casas vizinhas, com as filhas dos mulás iranianos andando de biquíni? Parece absolutamente horrível. Nesse meio tempo, alguns pais mandam 25 mil filhos de outras pessoas para a morte todo mês, enquanto outros pais executam as filhas de outras pessoas por causa do comprimento inadequado da saia ou por um fio de cabelo escapando do lenço. Sobre isso também falarei um pouco mais tarde. Mas vamos começar pela cozinha política, na qual, apesar de muitos obstáculos, foi preparado, digamos assim, foi preparado um cessar-fogo de 2 semanas. E quem é a pessoa que pode ordenar tanto aos militares quanto aos líderes religiosos no Irã que parem suas ações? Vamos ouvir uma reportagem do país neutro, a Índia, na qual se fala sobre as 43 horas de negociações tensas de Trump com Kento, que, segundo Trump, responde por suas palavras. Então, Radhika Tavat. Esse foi exatamente o momento em que o mundo estava à beira de uma grande escalada e literalmente em 15 minutos tudo mudou. Olá, eu sou Radhika Dahar e você está assistindo ao Grande Panorama comigo. Por quase 43 horas, os Estados Unidos e o Irã estiveram perigosamente próximos de um ataque militar em grande escala. Os planos militares estavam prontos, os alvos definidos, e o aviso sobre a destruição da civilização já havia sido feito por Donald Trump. Mas, nos bastidores, esforços diplomáticos silenciosos e complexos estavam em andamento, que acabaram levando a um cessar-fogo repentino. Então, como essa reviravolta dramática aconteceu? Como essa mudança dos planos de destruir instalações humanitárias para a paralisação da máquina de guerra aconteceu? O que ou quem influenciou isso? A história começa em meio a um conflito crescente, após semanas de ataques americanos e israelenses contra o Irã, que começaram em 28 de fevereiro deste ano. A tensão atingiu um ponto crítico e, no início de abril, ambos os lados estavam se preparando para algo muito maior. Por um lado, o Pentágono, segundo relatos, estava finalizando planos para ataques escalatórios em grande escala contra a infraestrutura do Irã. Por outro lado, o Irã estava se preparando para retaliar, e os países da região temiam que essas ações pudessem sair do controle. Enquanto isso, a população civil dentro do Irã já começou a se deslocar para longe dos alvos potenciais, e é aí que os acontecimentos tomam um rumo inesperado. Mesmo com o aumento das ameaças públicas, a diplomacia nos bastidores começou discretamente. Durante um evento de Páscoa na Casa Branca, Trump recebeu o que autoridades chamaram de primeiro sinal positivo do Irã. Apesar da ameaça de destruição das estruturas de petróleo e energia nos países do Golfo Pérsico, a liderança da Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Emirados e Bahrein tenta convencer, quase implora, porque ali há uma linha tênue entre convencer e implorar para Trump, para não sair da região até que o governo do Irã seja substituído. Consequentemente, é exatamente isso que o governo iraniano não quer. Qual o sentido de lutar e morrer?
Ou destruir os países vizinhos, fugir para onde? Fugir e se esconder na Rússia, talvez? Ou ir para a China junto com Assad, sendo vizinho ali na região? Não faz sentido algum. Por isso, não é questão de correr ou de lutar. Eles querem a todo custo aparentar que não têm medo de nada, mas querem negociar. Bem, uma carta foi enviada diretamente para Trump. Na verdade, uma mensagem curta. Ouça só. Agora, essa mensagem não veio diretamente da alta liderança do Irã, mas por meio de intermediários ligados a Mojtaba Khamenei, o influente filho do líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ou seja, a mensagem veio do líder eleito do Irã, Ayatollah Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto por um americano, Irã. A partir desse momento, as próximas 43 horas se transformaram em uma corrida diplomática ininterrupta. Telefonemas eram feitos para todas as capitais, mensagens eram transmitidas, revisadas e enviadas novamente. E o mais importante, vários países mediaram. Paquistão, Turquia e Egito foram fundamentais para superar divergências. Líderes como Shahbaz Sharif, do Paquistão, participaram ativamente ao incentivar ambos os lados a chegarem a um cessar-fogo. Enquanto isso, canais diplomáticos conectavam grupos de enviados dos Estados Unidos ao ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Mas o contato com a alta liderança do Irã continuava sendo extremamente difícil. E segundo relatos, as respostas relacionadas ao líder supremo do Irã eram transmitidas não diretamente, mas de forma indireta, às vezes até por meio de bilhetes escritos e não por conversas pessoais. O fato de as negociações estarem ocorrendo com representantes da liderança real é confirmado pelo fato de que já faz 4 dias que não há tiros em Hormuz. Isso não significa que está tudo bem, que tudo está perfeito, porque, em primeiro lugar, as partes não confiam uma na outra e, em segundo lugar, realmente tentam testar uma a outra. Mas isso significa que o CGRI obedece àquele que está por trás das negociações. Além disso, a China também contribuiu. Xi Jinping pediu ontem, acho, ou anteontem, para que o Irã reduzisse a tensão. E, ao mesmo tempo, outro jogador global entrou em cena. Foi informado que a China aconselhou o Irã a considerar a possibilidade de uma desescalada, um novo caminho para reduzir as tensões sem parecer fraco. Mas a decisão final ainda cabia à liderança de Teherã. Então, por um lado, Ayatollah e seu círculo não podiam permitir que os Estados Unidos e o mundo ficassem tão irritados a ponto de terem como objetivo destruir o regime. Por outro lado, eles não podem existir sem a renda do petróleo. Em terceiro lugar, a China pressiona para não permitir o colapso e o desastre com o petróleo e o gás. Porque a China realmente não precisa disso. Com outro presidente dos Estados Unidos, o Irã poderia esperar que as ameaças nunca se concretizassem. Mas Trump, hein? Decidiu convencer o mundo inteiro de que ele é desequilibrado, desesperado, imprudente e o completo oposto de um político normal. Ou seja, ele é perigoso. E ele escreveu um texto único, diferente de qualquer outro. Bem, naquela sua rede, a Truth Social, que eu acho vai entrar para a história da diplomacia. Assim como muitas outras coisas que aconteceram durante essa guerra, durante a sua preparação, uma civilização inteira vai morrer esta noite, para nunca mais renascer. É uma declaração e tanto, né? Uma civilização vai morrer. Eu não quero que isso aconteça. Mas provavelmente é isso que vai acontecer. No entanto, agora que conseguimos uma mudança de regime completa e definitiva, ele quer dizer que todos os líderes foram mortos e substituídos por outros. Na verdade, eram seus subordinados. É o terceiro nível de subordinação. Então, formalmente, não é uma mudança de regime. Mas todos que antes representavam o regime foram eliminados. Eles já estão no outro mundo. Então, houve uma mudança de regime. Agora, na liderança do Irã, há outras mentes, mais inteligentes e menos radicais. Talvez algo revolucionário e maravilhoso aconteça. Quem sabe? Vamos descobrir isso hoje. Antes disso, Trump escreveu: terça-feira será o dia das usinas e o dia das pontes. Tudo em um só. No Irã nunca houve nada parecido. Abram. A seguir, uma expressão vulgar. Estreito. Você.
De novo, palavrão. Ou vocês vão viver no inferno. E depois o mulá realmente surpreendeu escrevendo glória a Alá. O que vocês acham que os iranianos decidiram? Que provavelmente o Trump é um louco desequilibrado que pode ignorar tudo? E começar a fazer o que eles achavam que ele nunca faria, ou seja, queimar as chances de vitória nas eleições de novembro. Ou seja, Trump convenceu eles e também os democratas dos Estados Unidos de que ele é incontrolável. Aliás, os democratas imediatamente começaram a exigir uma avaliação psiquiátrica. Começaram a gritar que ele enlouqueceu, que atacaria o Irã com bomba atômica e destruiria a civilização. O que convenceu ainda mais os iranianos de que era preciso agir rapidamente, pelo menos esfriar a cabeça de Trump. E propuseram 2 semanas de trégua. A ideia era simples, mas tinha um significado crucial: cessar as hostilidades, reabrir o Estreito de Hormuz e criar condições para um acordo de longo prazo. Mas mesmo assim, nada estava garantido. Em Washington, Trump estava sob enorme pressão de seus aliados, que eram categoricamente contra qualquer acordo. Alguns o pressionavam muito a manter as ações militares. Nem seus assessores sabiam qual decisão ele tomaria. Ao mesmo tempo, Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, acompanhava de perto. Autoridades israelenses, segundo relatos, temiam que as decisões estivessem sendo tomadas sem o controle deles. Em seguida, veio a fase final. O Paquistão apresentou publicamente um acordo quadro atualizado para o cessar-fogo e instou fortemente ambas as partes a aceitá-lo. Depois disso, já sabemos o que aconteceu. A partir de sábado, as 2 delegações em Aslamabad deveriam ficar em salas separadas. Entre elas, um mediador do Paquistão circula, mas no decorrer decidiram que isso complicaria o processo de negociação, e a reunião será presencial cara a cara. Do Irã, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif e o ministro das Relações Exteriores Ishaq Dar. Se eu estou pronunciando o nome dela corretamente, é muito parecido com Yitzhak, mas um pouco diferente. Acho que é Ishaq. O que o Irã quer, resumidamente? Eles querem paz em troca de dignidade. Eles não podem capitular. Eles precisam de uma fórmula em que não pareçam derrotados diante do próprio povo. Mas, ao mesmo tempo, eles vão conseguir segurança e dinheiro, ou seja, querem ficar com tudo ao mesmo tempo, como diz o ditado. Eles entendem que o controle sobre Hormuz, ou seja, o Estreito de Hormuz, é o trunfo deles, a alavanca deles. Durante muitos anos, os militares iranianos faziam exercícios militares, simulando uma resposta aos Estados Unidos e a Israel. E planejavam o fechamento do estreito, bunkers nas montanhas, sob uma camada de 200 a 300 metros de basalto. Bombardeiros, por assim dizer, bombardeios de todos os vizinhos. No início de 1926, eles tinham aproximadamente 2.000 e poucas mísseis balísticos, e até o ataque dos Estados Unidos e de Israel em março já eram cerca de 3.000, tanto deles próprios quanto chineses. Eles planejavam aumentar esse número para 10.000 ao mesmo tempo, conseguindo assim um urânio enriquecido a 90%. Eles pretendiam fazer isso até o final deste ano e atacar Israel. E se os Estados Unidos interviessem, então também atacariam as bases americanas na região. Além disso, talvez usem bombas sujas ou, de outra forma, o urânio purificado, acho. Mas os iranianos não sabiam sobre o nova bomba. Isso se chama bomba anti-bunker. Ou seja, digamos assim, uma nova bomba que ninguém tem nada parecido. Ela é tão pesada e não guiada que só o B-2 pode carregá-la. Ela pesa 30 toneladas. E então os Estados Unidos têm uma arma fundamentalmente nova, que foi desenvolvida junto com Israel, Estados Unidos e Israel, sobre a qual vou falar um pouco mais tarde. Se, senhores, vocês não se inscreverem, não receberão notificações. E se você se inscreveu, mas esqueceu de clicar no sininho, o algoritmo vai achar que o canal é interessante para você. Mas não que seja muito, muito interessante. Então, ou seja, inscrição e depois o sininho, não se esqueçam. Além disso, quem quiser receber uma análise mais aprofundada, assine a parte paga do canal. São $4 por mês. Se alguém quiser contribuir com mais, aceitaremos também. Mas digamos assim, o mínimo é $4 por mês. Mas vamos voltar ao Irã e à arma milagrosa que os Estados Unidos e Israel desenvolveram, que outros membros da OTAN não possuem. E se as coisas continuarem assim, como estão entre eles e nós agora, então eles também não vão conseguir. É isso.
Apoiamos os socialistas. Só digo isso. Globalistas, fascistas e ladrões, mesmo que estejam dentro da lei. Quero dizer, ocupam cargos altos. Não queremos muito lidar com eles, muito menos defendê-los. Definitivamente não vamos defender antissemitas e fascistas britânicos de bandidos e fascistas russos, que briguem entre si o quanto quiserem. Mas por que atacamos agora? Quero dizer, contra o Irã. E que arma maravilhosa é essa que temos? E tem uma coisa que as pessoas não levam totalmente em conta. O Irã tem um plano. Eles já têm esse plano há 20 anos. A Guarda Revolucionária Islâmica já simulou milhares de cenários de ataque dos Estados Unidos ou Israel e sabe que isso ocorrerá em algum momento. Toda a estratégia regional deles foi construída em torno de tornar esse ataque insuportavelmente caro. A doutrina se chama retaliação multidomínio. Isso significa que se vocês nos atacarem, nós vamos atacar em todos os lugares ao mesmo tempo, por meio de cada um dos nossos grupos aliados e por todos os vetores disponíveis para nós. Hezbollah, Hamas, Houthis no Iêmen, milícias xiitas no Iraque, baterias de foguetes na Síria, células adormecidas na Europa e na América do Sul. O Irã já possui o maior arsenal de mísseis do Oriente Médio. Eles têm mais de 3.000 mísseis balísticos, munições de alta precisão que vêm aperfeiçoando há décadas. Sistemas hipersônicos derivados que seus engenheiros desenvolveram por engenharia reversa a partir de modelos russos e chineses. E ainda tem o Estreito de Hormuz, 20 anos. Do fornecimento mundial de petróleo passa por esse estreito todos os dias. Uma das primeiras ações do Irã em caso de um conflito militar sério, como confirmado por todos os exercícios, é a colocação de minas no Estreito de Hormuz e o posicionamento de baterias antinávio ao longo da costa. Bloqueie o Estreito de Hormuz por 2 semanas e o petróleo vai custar $200 por barril. Bloqueie-o por 1 mês e isso será um choque econômico global, diante do qual 2008 vai parecer insignificante. Isso não é especulação, é matemática. Continua. Sediaram sabe que o petróleo é uma arma que atinge todos. Europa, Ásia, economia dos Estados Unidos, tudo simultaneamente. Então por que Trump faz isso agora? Porque 3 circunstâncias coincidiram. Primeiro, Netanyahu chegou a Washington com informações de inteligência específicas que, segundo relatos, mostravam que o programa nuclear do Irã havia cruzado o limite que os analistas israelenses consideram irreversível. Não é uma bomba, mas o material inicial e a capacidade técnica de montá-la mais rápido do que qualquer um poderia impedir. Em segundo lugar, Trump entra na fase mais decisiva de seu segundo mandato com um público interno que espera dele uma demonstração de força. Após muitos anos do que seu eleitorado chama de fraqueza, Afeganistão, anos caóticos de deriva estratégica, Trump se posiciona como o presidente que faz o que outros tinham medo de fazer. Terceiro, a China. Aqui está um aspecto que quase ninguém cobre adequadamente. A China está discretamente expandindo suas relações econômicas com o Irã. As refinarias chinesas estão comprando petróleo iraniano em violação às sanções com tanta intensidade que isso impediu o colapso total da economia iraniana sob a pressão americana. O Irã e a China têm um acordo de cooperação estratégica de 25 anos assinado em 2021. Se o Irã conseguir armas nucleares, isso mudará para sempre a posição da China no Oriente Médio. E Trump, não importa o que você pense dele, vê o Oriente Médio não apenas pela ótica de Israel ou do Irã, mas pela ótica de quem vai vencer o jogo longo pela dominação mundial. Um Irã nuclear favorece Pequim. Por isso, quando Trump menciona opções militares, não trata só do problema de Netanyahu, mas também do seu. Vamos ao ponto. Todos os presidentes americanos diziam, ainda temos tempo. Mas quando Trump, o 47º presidente, chegou, ficou claro que o tempo já estava acabando. Agora, sobre a arma mortal do século 22... Os Estados Unidos nunca usaram essa combinação de capacidades em operações reais antes. Vamos começar com o B-20 e um Raider. Este é o mais novo bombardeiro stealth americano. Ele acabou de atingir a prontidão operacional inicial. Ele é menor que o B-2 mais barato de operar e possui uma arquitetura aberta, permitindo atualizar o armamento mais rápido do que qualquer outra plataforma. O B-21 já está em operação no teatro de guerra? A Força Aérea não vai confirmar, mas analistas de defesa que acompanham isso não descartam essa possibilidade. Depois, há o que acontece na guerra eletrônica. Antes de um ataque cinético, os Estados Unidos lançariam um ataque eletrônico em múltiplas camadas contra a defesa aérea iraniana.
Aviões EA-18G Growler realizando missões de interferência, operações cibernéticas direcionadas às redes de radar, aviões de reconhecimento eletrônico rastreando cada bateria de defesa aérea iraniana em tempo real. O sistema de defesa antiaérea do Irã é baseado nos complexos S-300 fornecidos pela Rússia. Eles são formidáveis, mas têm vulnerabilidades conhecidas em um ataque eletrônico coordenado em múltiplos vetores. Os israelenses, inclusive, já testaram algumas dessas táticas. Em abril de 2024, Israel realizou um ataque direto ao território iraniano, pela primeira vez na história, utilizando uma combinação de veículos aéreos não tripulados e mísseis. O ataque foi limitado, simbólico, mas revelou algo extremamente importante. A defesa antiaérea iraniana interceptou parte do que foi lançado contra eles, mas não tudo. Os israelenses romperam, e o que os Estados Unidos trazem não são apenas as capacidades de Israel, é algo várias ordens de grandeza acima. E aqui está o que realmente muda tudo: sistemas autônomos. O programa militar americano de aeronaves de combate colaborativas produz drones com IA que voam ao lado de aeronaves tripuladas e ampliam suas capacidades. Podem ser enviados a ambientes perigosos, algo suicida para aeronaves tripuladas. Plataformas autônomas voam paralelamente aos aviões. Não com um piloto, mas com IA. Inteligência artificial. Que reagem mais rápido, com mais potência. E sem medo de serem abatidos. E eles têm controle duplo. Alguém pode controlá-los do centro ou podem ser colocados no modo autônomo. Plataformas voadoras vão a qualquer lugar, mesmo sob fogo intenso, e transmitem informações sobre locais identificados. Túneis, pontos, bunkers, depósitos. E, se necessário, chamam novos aviões furtivos com bombas capazes de atravessar 200 metros de granito. Somewhere over the Persian Gulf at 60... Em algum lugar, bem acima do Golfo Pérsico, a uma altitude de 65 mil pés, uma certa aeronave, que teoricamente não deveria existir nesta guerra, corta a escuridão da noite. Há uma diferença clara e proposital entre o que ocorre e o que é divulgado ao público. Isso não é conspiração, é como funcionam operações militares. A segurança operacional é uma realidade. Não se pode anunciar um ataque com antecedência. Não se confirma suas capacidades. Não se deixa o inimigo saber o que você sabe. Mas isso significa que tudo o que aparece em relatórios públicos, declarações do Pentágono, briefings oficiais de Israel e relatórios da AIEA é apenas um fragmento selecionado. Existem aspectos do desdobramento dos Estados Unidos que não foram fotografados. Sistemas transferidos para o teatro de operações por canais indetectáveis em imagens comerciais de satélite. Comunicações entre Trump e Netanyahu que não foram vazadas. Estão ocorrendo negociações secretas com o Irã, mediadas pelos Estados Unidos. E ninguém na imprensa americana está cobrindo isso em detalhes. Existem avaliações da inteligência israelense sobre o nível de prontidão do Irã que alteraram os cálculos dos prazos de uma forma que não foi refletida em declarações públicas. E em algum anexo secreto de um documento que pouquíssimas pessoas leram, existe um plano de ataque, detalhado, elaborado em jogos de guerra, atualizado nos últimos 30 dias com alvos, sequência de ações, perdas esperadas, vetores previstos de retaliação iraniana e uma cadeia de aprovação política que leva ao presidente dos Estados Unidos. Ele existe. Se isso será implementado, ainda é uma questão. Mas o fato de que ele existe, que está atualizado, que possui os recursos necessários, que as máquinas para sua execução estão em seus lugares, isso não é especulação. É exatamente sobre isso que fala o desdobramento. Acabou de surgir um detalhe no qual é bastante difícil de acreditar. O Irã espalhou minas pelo estreito. Mas na pressa... Eles fizeram mapas, parece, sim, mas como os americanos afundaram imediatamente todos esses navios lançadores de minas, eles não conseguiram enviar o mapa dos campos minados para o centro. E além disso, as minas deles, elas, digamos assim, não são tão boas, e elas ficam à deriva. E podiam acabar bem longe ou perto dos lugares onde foram deixadas. Os iranianos que sabem como espalhá-las. Não sabem como procurá-las e recolhê-las. Ou seja, eles não têm com o que procurar e recolher. Belas geminhas, não é? E Robert, o presidente, também comentou outra coisa. Perguntei sobre os dados de inteligência, já que o Irã desconhece a localização de todas. Porque eles dizem que por isso não podem reabrir o Estreito de Hormuz devido às minas que instalaram lá. E claro, o dano que isso pode causar aos petroleiros que passam.
O presidente afirma não saber sobre essas informações de inteligência, mas diz: sabemos onde estão e estamos levando equipamentos de minas avançados para lá. Você ouviu algo sobre isso e sobre o fato de que o Irã não sabe onde estão as minas? Bem, essa é uma preocupação expressa por muitos países do Golfo Pérsico e que ouvimos aqui na região sobre que tipo de ameaças existem no Estreito de Hormuz e quão acessível ele será no futuro próximo. Recentemente, o presidente comentou há poucos minutos que acredita ter enfraquecido as capacidades do Irã para evitar que piore a situação no Estreito de Hormuz. Parece que os iranianos já não têm mais navios capazes de procurar e remover minas. Agora eles não sabem, depois da destruição dos navios minadores, quantas minas colocaram e onde exatamente. E mesmo que quisessem, eles não conseguem tirá-las de lá. Eles fingem que não querem, mas na verdade simplesmente não conseguem. Aliás, é interessante ouvir os propagandistas russos que são pró-Irã, dizendo nosso Irã, nossos irmãos e coisas do tipo. Isso desse jeito mesmo. Dizem que ele é famoso, mas sinceramente eu não o conheço. Os drones americanos não voam tão livremente sobre o céu do Irã, apesar de Trump ter se gabado abertamente de que a defesa aérea do Irã foi destruída. E Trump ainda teve a cara de pau de dizer que destruímos, segundo ele, a marinha do Irã, 100 navios que, de qualquer forma, estavam condenados à destruição, já que naturalmente não poderiam competir com as armadas americanas. И Трамп врет, что уничтожили Força Aérea do Irã. Isso é mentira. Por quê? Porque em janeiro deste ano os iranianos receberam cerca de 50 Su-35 da Rússia, e até existe um vídeo em que esses Su-35 sobrevoavam Teherã antes do início da guerra. Não ouvimos nada sobre a destruição desses aviões russos supermodernos, que em geral os pilotos iranianos já aprenderam a operar. Então podemos supor que chegará um momento em que o sistema de defesa aérea dos Estados Unidos e de Israel na região enfraquecerá e os Su-35 iranianos vão decolar. E depois disso vamos ouvir esta mensagem. E temos notícias muito importantes. Navios das forças navais dos Estados Unidos entraram às pressas no Estreito de Hormuz, em meio às negociações em andamento entre o Irã e os Estados Unidos no Paquistão, assim como os bombardeios contínuos contra o Líbano. O que pode ser uma enorme razão para o fracasso dessas negociações. Então, este é um grande acontecimento desde que o cessar-fogo foi anunciado na noite de terça-feira pelo presidente Donald Trump. E agora surgiu uma notícia urgente de Barak Ravid, do Axios, que informou que vários navios da Marinha dos Estados Unidos cruzaram o Estreito de Hormuz neste sábado, ou seja, hoje, 11 de abril. Um porta-voz dos Estados Unidos disse que a ação não foi coordenada com o Irã, foi a primeira vez desde o início da guerra. E isso será de importância crítica, pois não foi coordenado com o Irã. Fique conosco para não perder nada. Veja imagens do destroyer americano Michael Murphy, da Marinha dos Estados Unidos, passando pelo Estreito de Hormuz. Então, bem aqui está esse estreito, você pode ver a ilha de Qashm, a cidade de Bandar Abbas. E ali, neste exato momento, o navio de guerra americano da Marinha dos Estados Unidos, o destroyer USS Michael Murphy, está avançando pelo estreito, perigosamente, até de forma chocante, chegando muito perto do território iraniano, e então atravessa o Estreito de Hormuz. Esse é um passo muito significativo. Então, segundo relatos, os iranianos avisaram que vão afundar, que vão atacar esses navios se eles não deixarem a área em 30 minutos. No entanto, desde o momento daquele aviso até o momento em que estou gravando isso, já se passaram todos os 30 minutos, eles ainda não abriram fogo contra esses navios com mísseis antinávio. Por que eles ainda não atacaram esses navios? Provavelmente porque sabem que, se destruírem esses navios da Marinha dos Estados Unidos, a guerra vai recomeçar. E ela será muito mais brutal do que jamais foi antes. Mas eles já fizeram uma ameaça, disseram que se os navios da Marinha dos Estados Unidos não deixarem o Estreito de Hormuz, eles serão afundados. Mas, novamente, quero enfatizar especialmente que o prazo de 30 minutos já expirou há muito tempo. E no momento em que estou gravando isso, esses navios não foram bombardeados, mas o Irã, sem dúvida, continua ameaçando. Engraçado, não é mesmo? Um analista russo, talvez ele não seja russo de origem, não sei, talvez seja Bashkir, e ele diz, o Irã está escondendo aviões. Aliás, por que eles estão escondendo os aviões? Porque esses aviões não resistiram aos aviões americanos.
E quando a defesa aérea dos Estados Unidos e de Israel enfraquecer, e quando isso vai acontecer? Esses aviões vão aparecer. Bem, russo significa excelente, excelente no sentido de diferente de bom, e vão vencer todos. E nesse mesmo momento, navios americanos entram no Estreito de Hormuz, ou seja, 2 navios militares acabaram de entrar em Hormuz, certo? Eles estão sendo ameaçados, ou seja, até enviaram drones contra eles. Então, mas sobre os drones não está claro. Ou eles caíram sozinhos, ou foram abatidos, ou foram mandados de volta. Enviaram os drones e depois os navios seguiram em frente. E por que eles foram enviados para lá? É muito simples. Eles estão procurando e removendo essas minas que os iranianos não sabem onde estão. Isso. Sim, mais uma voz russa, mas agora vinda dos Estados Unidos. Trump já está acostumado. Com os seguidores dele, isso é um culto. Ele tem que dizer tudo a eles. Vocês fiquem calados e em fila, em sentido. Talvez o culto esteja começando a se desfazer, porque o líder começa a atacar aqueles que eles não imaginavam que seriam atacados. Porque os magos explicaram para eles que seria Kamala Harris quem causaria uma guerra, quem mandaria vocês para a guerra, e não o grande pacificador Trump. Descobriu-se que Trump foi um pacificador no ano 25, e no ano 26 ele já está pronto para construir arcos em homenagem às suas vitórias militares, que ainda não existiam no ano 25. E no ano 26, então, vai precisar incluir a Ucrânia, o Irã, quem mais? Cuba e Venezuela. O arco é grande, vai ter espaço para todos. J.D. Vance deve salvar todo mundo. E ele é realmente nosso negociador. Ele faz acontecer, o Trump diz, J.D. está lá, Steve está lá, Jared está lá, todo mundo está lá. Lá é em Islamabad, hoje estão acontecendo negociações lá. No computador, resumo da juventude, it's alive. Você sabe, vai ser difícil chegar a um acordo, porque, bem, nós sabemos fundamentalmente que, por um lado, é o Trump quem toma as decisões, e algum Jared Kushner ou então J.D. Vance. E por outro lado, J.D. sim, por outro lado, eles receberam a mensagem para ir negociar e provavelmente concordar com tudo o que o Irã disser. Sim. É isso. Por que eles seriam contra? Querem acabar com a guerra. Atiramos, fizemos barulho, mas vocês jogam injustamente no Irã, bloquearam o Estreito de Hormuz, achávamos que não fariam isso, mas fizeram, agora estamos presos. Diga, o que eles dizem, isso faz sentido para você? Corresponde à realidade que, bem, existe objetivamente? É verdade, se você vive em um mundo criado por você mesmo, chamando-o de, sei lá, realidade alternativa, sim. Então, os Estados Unidos e Israel não destruíram a defesa antiaérea, não eliminaram a força aérea e a frota naval, não mataram todos que comandavam o Irã. Sim, pelo contrário, agora, eles realmente não esperavam que o Irã fosse bloquear Hormuz, simplesmente não esperavam de jeito nenhum. Sim, estão fugindo para salvar a própria pele ou algo assim. Mas então eu tenho a próxima pergunta, porque agora mesmo esse tal de Hashkin, ele informou que Trump pretende construir um arco da glória e da vitória. Bem, romano, tipo assim, romano. Sim, não sei se ele vai entrar lá a cavalo, de tanque ou de outro jeito. Então, por qual motivo ele vai construir esse arco da vitória? Esse arco, o arco da vitória. Por causa da vitória no Irã, em Cuba, na Venezuela e na Ucrânia, como nos informou Hashkin, esse apresentador. Sotospik esqueceu de mencionar a Armênia e o Azerbaijão, a Tailândia e o Camboja, a Índia e o Paquistão, sobre os acordos de Abraão, bem, e sobre todo o resto. Aliás, se a pessoa fez tanto, estou pronto para pagar minha parte do arco. Se Trump quiser... Na verdade, acho que nos sonhos molhados de Hashkin acontece algo que não tem nada a ver com a nossa realidade. O mais interessante é que tanto ele quanto os apresentadores ucranianos demonstram ódio por quem controla seu destino. Ou seja, eles odeiam Trump com o maior ódio porque Trump pode ajudá-los a se livrar dos russos. Ah, legal, né? E a vida deles está por um fio. Eles continuam odiando Trump, apesar disso ou por causa disso, eu já não sei. Afinal de contas, eu não sou psicoterapeuta, certo, né? E nem psiquiatra. E Hashkin, claro, é um provocador. E a vida deles está por um fio. É isso que ocorre quando a emoção desliga o cérebro. Refiro-me aos apresentadores e comentaristas ucranianos. Embora com isso eu meio que admiti que eles têm cérebro. No que eu não tenho nenhuma certeza. Aqui está mais uma caixa, dá para ver ela.
Aqui está. Eles falam com eles, talvez até comam também. Têm ouvidos, eles ouvem Rashkin. Tenho dúvidas sobre o cérebro. Bem, como prometido, continuação? E agora, em particular, uma pessoa como a parente de Qasem Soleimani, ou seja, aquela pessoa mencionada nesta declaração. Ela levava uma vida extravagante e luxuosa em Los Angeles. E ela absolutamente não seguia nenhuma, você sabe, das leis de modéstia que a República Islâmica obriga as mulheres a seguir dentro do seu próprio país. E isso era simplesmente uma hipocrisia gritante e descarada. A diáspora iraniana, em especial, certamente celebra isso. Enquanto os iranianos enfrentam repressões brutais em casa, as elites mais altas do regime desfrutam de uma vida luxuosa bem aqui nos Estados Unidos e a administração Trump está tomando medidas agora. A correspondente da Casa Branca, Aisha Hassan, faz reportagem ao vivo de Washington para nós. Olá, Aisha. Aisha. Oi, Sandra. Sabe, isso é revoltante. No Irã, as mulheres são chicoteadas, espancadas, atacadas com ácido e até mortas por mostrarem o cabelo. Enquanto isso, parentes de figuras influentes do Irã aqui nos Estados Unidos se comportam como Kardashians. Ontem contamos para vocês sobre a sobrinha e a sobrinha neta do general assassinado Qasem Soleimani, que ostentam sua vida luxuosa aqui em solo americano. Seus vistos estão sendo revogados agora. E agora ficamos sabendo de outros parentes de líderes iranianos de alto escalão que estão ensinando estudantes americanos aqui em nossa terra natal. Segundo o New York Post, Isa Hashemi, Isa como Jesus, o nome árabe de Jesus, é filho de uma figura influente do Irã, Mazumeh Ebtekar. Ele mora em Los Angeles e supostamente leciona lá. Sua mãe, conhecida como Screaming Mary, foi porta-voz durante a crise dos reféns na Embaixada dos Estados Unidos. Todos nós lembramos muito bem disso. A Fox tentou contato 2 vezes, sem resposta, mesmo com o nome de Isa ainda no site de Chicago. Enquanto isso, Leila Hatami, filha do ex-presidente iraniano, é professora no Union College e a filha de outro líder iraniano foi professora associada na Universidade Emory, até ser demitida. Kate Miller afirma que o presidente e o secretário de Estado, Marco Rubio, estão atualmente considerando revogar os vistos de 34 mil membros da elite iraniana que estão nos Estados Unidos. 3 ou 4 mil filhos de líderes do Irã, mulás, oficiais e da polícia secreta vivem no país do grande Satã. Ou seja, aqui em casa, nos Estados Unidos, no mesmo país que seus pais e mães pedem diariamente para destruir. E dentro do Irã, essas mesmas pessoas, seus pais, mães e outros como eles, matam, digamos, pessoas por muito menos do que eles mesmos se permitem aqui na Europa. Ou seja, por homossexualidade é pena de morte. Por mostrar o cabelo debaixo do lenço é pena de morte. Por usar um vestido mais curto do que as leis de modéstia permitem para não ser original, pena de morte. Sim, um país maravilhoso, com leis incríveis. Então, por que 4 mil pessoas altamente remuneradas, altos funcionários, pessoas de alto escalão do Irã, mandaram seus filhos para morar na América, onde eles nem usam lenço na cabeça e as saias mal cobrem a roupa íntima. E os homens bebem álcool e dormem com quem quiserem, inclusive com bodes. Aqui está uma demonstração absolutamente genial do que é permitido a Zeus, mas não é permitido aos bezerros nem mesmo aos seus descendentes. Ou seja, uma vida comum, como em Ziúlia, provavelmente em todos os países e épocas, exceto talvez pelos judeus, que sempre foram diferentes. E agora, sob o capitalismo, numa república, numa democracia, em parte do mundo, bem, são poucas, claro, as partes desse mundo onde isso existe, mas existe. E tivemos sorte de viver nelas. Ainda somos nós com vocês. Mesmo que aqui esteja se deteriorando, dizem que na Europa a decadência já foi ainda mais longe, ainda assim não cortam cabeças, nem enforcam por aquilo que lá, digamos, antes enforcavam ou cortavam a cabeça. Já é um progresso. Certo, sim. Não te jogam numa cova, não te empalam, não cortam as mãos, não te jogam fora, não te apedrejam quando, digamos, alguém não gosta de alguma coisa. Aí pegam pedras, jogam nele e o matam a pedradas. Aqui com a gente, isso acontece de outro jeito, de forma mais civilizada. É doloroso, machuca, mas é mais civilizado. Não dá a menor vontade de ir nessa direção. Por isso, dá muita vontade de acabar de vez com esse Irã. E seria bom destruir, junto com ele, nossos e os democratas canadenses, não importa como eles se chamem. Por que os canadenses? Porque eles vivem muito perto da gente.
Além disso, eu simpatizo com o Canadá. Está na hora de nos unirmos, mas só depois de separar todos aqueles que querem o socialismo e que vivam por conta própria com os lobos marinhos. Pronto. Bom, com isso encerramos e eu acho que vamos nos encontrar muito em breve. Até breve. Tchau.